Quantas vezes te disseram, foque no estratégico, esqueça o operacional? E eu estou aqui para te dizer que isso está errado. Muitas vezes, enquanto você está no estratégico, os problemas operacionais vão surgindo sem solução sua. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre como focar no operacional e destravar a sua empresa. Vamos dar alguns exemplos de onde você deve focar para que a sua empresa saia do que a gente chama de piloto automático. Nos próximos minutos e no final deste vídeo, você terá uma estratégia clara de como destravar a sua empresa focando no operacional. Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes dois gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores. Eu, João Razini, juntamente com meu amigo MH, também conhecido como Mário Henrique, nós somos dois ex-executivos de multinacional e ex-expatriados. E atualmente nós ajudamos as empresas a entender se o seu negócio dá dinheiro e como aumentar as suas retiradas. Tudo bem, MH? Fala, João. Aqui tudo bem, e aí? Tudo excelente, tudo ótimo. MH, o tema de hoje eu vou traduzir em uma palavra, em uma única frase, uma única sentença. Qual é a estratégia que você precisa focar para que a sua empresa cresça? E repare que eu comecei esse vídeo falando que esquece o estratégico e foque no operacional. E isso, para quem está nos assistindo, pode ser um tanto quanto antagônico. Pô, a minha vida inteira, como gestor, como dono de negócio, eu aprendi que eu tenho que ficar no estratégico e não no operacional. E nós estamos aqui para quebrar esse mito. Nós não, em nenhum momento nós vamos falar que o estratégico é errado. Mas sim, o que a gente veio trazer aqui é que é necessário sim você entrar no operacional. E nós vamos te dar as estratégias, olha só, nós vamos te dar as estratégias para você entrar no operacional e fazer com que a sua empresa destrave, saia daquele piloto automático. Tô certo, MH? João, olha só. A gente primeiro é o seguinte, olha o que está escrito aqui, ó, Executive. A nossa empresa, ela acredita que a melhor estratégia é uma boa execução. E o que significa isso, né? Significa que a melhor estratégia que você pode ter é ter uma operação eficiente. Certo. Tá? Então, o que você falou assim, a gente não está dizendo que o estratégico é ruim. Não é isso. Só que nós, as pessoas que estudam gestão e as pessoas que escutam e veem vídeos como esse, etc., e leem livros sobre administração, que normalmente são líderes de equipes no ambiente empresarial, corporativo, etc., escuta muito assim, não, que a liderança ela tem que estar focada no estratégico e tem que não estar focada no operacional. Né? E a gente acredita o contrário. A gente acredita que o foco tem que estar na execução e executar bem e ter uma boa operação. E nos nossos vídeos a gente fala isso de várias formas diferentes. Mas uma é aquela assim, a estratégia do fruto mais baixo. Né? Então, a estratégia de colher o fruto mais baixo ela é uma estratégia bastante focada na operação.
de você identificar onde você tem a melhor oportunidade dentro da sua operação para melhorar o teu resultado. Tá. Essa frase também, a melhor estratégia é uma boa execução. Também é isso aí. O nome executivo. Tudo a ver com execução e operação. E a gente acredita, e a gente tem um método, que a gente acredita que essa, na verdade, e a gente está falando que é a única estratégia que você precisa, porque é onde o seu principal foco deve estar. Uhum. E assim, eu também, no início do vídeo, falei que em nenhum momento nós vamos falar que você não tem que ter estratégia. E eu acho que você contextualizou bem essa questão de que, na nossa visão, tá, a melhor estratégia é uma boa execução. Porém, entretanto, todavia, sim, você como empresário, você como gestor, você tem que sim ter um planejamento estratégico. Porém, entretanto, todavia, novamente, o que a gente está dizendo aqui é necessário ter o planejamento estratégico, sim. É necessário você saber aonde você quer chegar, tá? Mas de nada adianta você saber isso se você não executar. E sim, o gestor, o líder, tem que estar junto nesta execução. Mesmo tendo esse pensamento estratégico. Exatamente. Certo? Sim. Então, vamos trazer um pouco assim sobre bibliografia. O que a bibliografia diz sobre planejamento estratégico? Eu gosto sempre de dizer assim, que os conceitos que a gente fala aqui, não existe muito consenso. Assim. Se você for buscar assim, definição de estratégia, existem vários livros, e cada um vai dizer uma coisa. Mas você pode resumir tudo de uma forma que é o seguinte. Então, eu vou colocar numa imagem assim para a gente visualizar. A estratégia eu estou num barco navegando a vela e estou no meio do mar, ou seja, eu posso ir para qualquer lugar, né? Estou no mar. Sim. O mar é um lugar aberto. Mas tem uma ilha lá específica que eu quero chegar. Tá? Então, isso, digamos, é a estratégia. Assim, eu estou no barco, eu quero chegar naquela ilha. É você saber onde você quer chegar e saber os meios pelos quais você vai chegar e qual é o caminho. No caso ali, eu quero chegar naquela ilha, eu tenho esse barco aqui, eu vou usar o vento e a água a meu favor, vou para lá. Ok. Você definiu isso está definido. Agora, você, no dia a dia, você não vai ficar todo dia repensando onde você vai chegar. Você já definiu, está definido. Você não vai amanhã mudar. Então, quando a gente fala assim, foque no estratégico, para mim, e você vai entender o que eu estou dizendo também, porque você vê no mundo corporativo, e quem é no mundo corporativo também vai entender. Você tem as pessoas, empresas muito grandes, você tem as pessoas que fazem o trabalho, e daí você tem os gestores. Os gestores estão focados no estratégico. E aí vira aquele show de PowerPoint. Porque como eles só focam no estratégico, eles estão sempre pensando em algum outro lugar que precisa chegar. Porque essa é a caixinha que ele tica, que é assim que ele recebe o salário dele, porque ele é pago para receber por estratégico. Então ele fica o dia inteiro elaborando estratégias. Isso é horrível. Então no mundo de empresas menores, isso já não pega tanto, porque o líder, o empresário, o dono da empresa, ele está realmente ali mais na operação, né? Exato. Ele está mais na operação. E o que a gente procura ensinar, assim, dentro da operação, onde você deve focar. Mas o que a gente quer passar, assim, esse cara que está mais na operação e focado na operação, não fique ansiando tanto assim que você deveria só estar no estratégico. No estratégia você define e depois você vai lá e executa. Então, o foco tem que ser na execução. Esse é o grande foco. E na execução você tem que ter alguns indicadores que vão te orientar, tá? Se você está no caminho certo. E aí, a criação desses indicadores, sim, tem que estar junto com o seu plano estratégico,
né, para ele te guiar. Mas o plano estratégico em si é aquilo que o MH falou. Você já criou, você já sabe aonde você quer chegar. Logicamente que, junto com esses indicadores, eles vão te mostrar se você está no caminho certo ou não. E se você deve rever ou não o seu plano estratégico. Isso. Mas voltamos a repetir. Isso não significa que você só tem que pensar nesse plano estratégico. Não, você tem que executar. Você tem que fazer acontecer para ver se aquilo que você colocou dentro do plano estratégico está correto também. Porque muitas vezes você pode fazer um plano estratégico errado. E aí a gente volta aqui àquela, como eu coloquei no início do vídeo, MH. Qual seria a estratégia para uma boa execução? Tá. Vamos antes trazer para o mundo real, assim, o que é de fato estratégia? Para não ficar parecendo assim um termo muito vago, muito filosófico, né? Assim, ao meu ver, tá? Ao meu ver. Outras pessoas vão discordar, mas ao meu ver, e tentando simplificar, é o seguinte... E que bom que vão discordar. Isso é interessante. E é aí que as coisas agregam. Até porque eu falei, assim, não existe conceito formado, consenso sobre o conceito, né? Cada um vem com um. Mas, digamos, você tem um produto, né? Então, estratégia pode ser qual produto eu vou vender. Isso é estratégia. Isso não é algo que você define todos os dias, né? Você não fica mudando o produto que você comercializa diariamente, nem mensalmente. Então, o que você vai oferecer para o mercado, isso é parte de estratégia. E aí o como você vai levar isso para o mercado também é estratégia, em termos de a qualidade do teu produto referente aos concorrentes, o teu preço comparado aos concorrentes. Veja que a estratégia é sempre assim, em relação à concorrência, né? Então, você precisa comparar. Como tudo na vida. Você precisa entender o ambiente que você está submerso, etc. Então, a estratégia é você analisar esse ambiente e ver como que você vai, dentro desse ambiente, chegar onde você quer chegar. E aí é preço, é qualidade, é qual cliente você vai procurar angariar, o perfil daquele cliente, como você vai se comunicar com ele, como vai ser as vendas. Então, tudo isso é estratégia que você faz e depois ajusta. Mas você não muda ela constantemente. Certo? Então, você tem que saber qual que ela é e ela fica ali. Você está lembrando dela sempre, porque é isso que você vai trazer para o operacional. Né? O operacional ele vai ser uma reflexão dessa estratégia que você formulou. Ok, mas no dia a dia, o que vai fazer a diferença é quão bem você consegue executar aquilo. Né? Quão eficiente é a tua máquina operacional. Porque é essa operação que vai traduzir a tua estratégia em dinheiro, em caixa. Então, o dia a dia tem que ser através de saber quais indicadores você quer medir, qual foco você precisa ter e como extrair o melhor dessa máquina, digamos, que é uma empresa, né? Uma máquina de fabricar, prestar serviço, oferecer isso para o mercado e fazer negócio. E fazer negócio. Exatamente. Tá. Então, eu acho que assim, só dando uma recapitulada aqui, o planejamento estratégico é importante. Ponto. O MH deu exemplos aqui do que seria um planejamento estratégico. Uma visão bem executiva, né? Mas para você que está nos assistindo e que você não tinha noção nenhuma do que seria um planejamento estratégico, já foi feito aqui, já foi falado. Lógico, tem que ir com um pouco mais de detalhe, sim, né? Mas é só para você ter uma noção do que seria um plano estratégico, tá? Do seu negócio, você que é micro, pequeno empresário. E aí nós vamos para o segundo ponto,
né, que, beleza, você já tem a sua estratégia, você sabe aonde você quer chegar, né, você já tem um produto, você já sabe como você está na concorrência, você já precificou esse produto, né, ou você já entendeu a sua linha de produção, se você é uma indústria e fabrica alguma coisa, né, aí vem o dia a dia, aí vem a execução. E aí vem a estratégia que a gente está falando para vocês de como fazer uma boa execução. Ou a melhor estratégia é uma boa execução. E aí vem, MH, os que a gente chama dos 3 princípios básicos para gestão da sua empresa. Olha que legal, a gente vem falando isso na maioria dos nossos vídeos, né? E isso tem a ver com execução. Muitas vezes, talvez, o empresário pode ter interpretado isso que a gente fica muito mais no estratégico, e não é. Quando a gente fala dos 3 princípios, nós estamos falando na execução. Certo? E quais seriam esses 3 princípios, MH? Bom, os 3 princípios primeiro, você focar e gerenciar o crescimento, então definir quanto que você vai crescer, quanto que você pode crescer e acompanhar isso. Acompanhar isso através do seu caixa. Então você cresce de 2 formas. Você cresce através de unidade vendida, né, quanto que você está vendendo, e quanto que isso está sendo traduzido em dinheiro, né, no final do dia do mês. E para que isso aconteça, você tem que estar focado na sua operação. Nessa operação, você tem que identificar aquele ponto que é o fator que limita o seu crescimento, que é o gargalo. Então, esses são os 3 pilares: crescimento, caixa, gargalo. E você só vai conseguir identificar o seu gargalo se você estiver na operação. Se você estiver junto. Se você estiver construído os indicadores também do seu negócio, para você entender aonde está esse poder limitante. Eu nem gosto muito de falar gargalo, eu gosto de usar uma palavra chamada poder limitante, que é aí que está limitando o seu negócio de crescer. Né? Pois é. E para isso é o que o MH falou, você tem que ter o controle do seu caixa, visão caixa, fluxo operacional de caixa. Né? Que isso é um dos indicadores. Pois é. E se eu for traduzir isso também aqui para o dia a dia, né, no chão de fábrica, no dia a dia no chão de fábrica. Na execução. Tá? Na execução. Quando você junta quanto sua empresa gera de caixa com quanto você consegue produzir, qual que é o potencial, o output, o potencial produtivo daquela empresa, você traduz produção em valor monetário. Tá? Ok. E esse é um ponto que a gente bate sempre. Não faça metas em dinheiro. Faça metas em unidades vendidas. Certo? Se você vende pão, quantos pães? Se você vende projeto, né, quantos projetos? Porque muitas das pessoas que nos escutam, eles não vendem o produto, eles vendem o projeto. Né? Semana passada eu estava no marcenaria. Marcenaria é projeto, começo, meio e fim. No final você entrega um produto, mas aquilo é um ambiente de projeto. Enfim, então, trazer isso para metas em unidades de produto, de projeto, que seja. Ok. Esse é o primeiro erro que o gestor normalmente comete. Ele faz meta em dinheiro. E o dinheiro, ele é uma meta dele mesmo. E você não consegue comunicar isso com a tua equipe. Porque eles não têm a noção de como
o trabalho vira dinheiro. Eles não entendem como essa transformação acontece. Então, você tem que fazer essa transformação para eles e comunicar em unidades de trabalho e não unidades de dinheiro. Uhum. Tá. Outro erro é que a gente sempre fala em meta anual e mensal. E isso é um período de tempo grande. Porque você também não consegue traduzir o que você precisa fazer no dia mesmo, numa hora ou num dia, em uma unidade de tempo assim pequena, mais tangível para o nosso cérebro. Você não consegue contemplar isso num período de 30 dias ou de um ano. Então, é trazer isso para o dia ou para a hora. Então, você tem que saber o quanto que está sendo produzido de trabalho no dia. É isso que você tem que acompanhar, diariamente. E você saber que se você fizer tanto por dia, isso vai ser tanto no mês, e isso vai significar tanto dinheiro. E é assim que você gerencia no dia a dia, no miudinho. Tá. E saber se você está indo acima ou abaixo do esperado. É isso. E mexer na torneira ali conforme você precisa para ajustar. E é nessa execução de medição que você vai começar a encontrar aonde que está o teu poder limitante. Certo? Se você já não sabe, sim. Se você acompanha diariamente, você vai ver onde está travando. Exatamente. E aí, quando você chega na empresa, a primeira coisa é lá que você vai ver. É lá que você vai olhar. Exatamente. E é engraçado, por exemplo, esse exemplo da marcenaria, né? Geralmente o pessoal não olha numa visão projeto. Certo? Pois é, mas é total ambiente projeto, né? Exatamente. O que eu quero dizer com isso? É tantas peças produzidas. Né? Exato. Assim Entendeu? como, por exemplo, a gente estava falando sobre agência de publicidade. Agência de publicidade é o seguinte: você tem produtos ou serviços que você está prestando que são projetos. Só que você tem outros que são linha de produção. Dependendo do contrato que você tem com o cliente. Ou A própria seja, nossa empresa é assim. A gente tem produtos que são linhas de produção e a gente tem projetos. A gente tem aquela, quando diz projeto, para o pessoal se contextualizar, é aquela venda única. Eu preciso que você faça essa propaganda para mim. Beleza, eu vou criar uma arte, no caso da agência, eu estou dizendo, né? Vou criar uma arte, vou fazer tal coisa. Eu preciso que a executive vá lá e ajude a precificar o meu produto. Beleza, nós vamos lá e vamos precificar o produto. Mas também tem contratos em que a gente presta mensal. Então, serviço de forma recorrente. É recorrente. Aí é ambiente de linha de produção. E ambiente de projeto é começo, meio e fim. Exatamente. Uma agência, ela tem essa dificuldade que passando pelas mesmas pessoas, pelos mesmos recursos, você tem trabalho que é linha de produção e você tem trabalho que é projeto. E linha de produção tem que ser gerenciado diferente de projeto. Então, isso causa uma confusão, uma dificuldade na gestão. Né? Então, enfim, mas no final do dia, aí você precisa entender e trazer isso para a unidade. Quanto que você vai vender de projeto, quanto que você vai vender de produto, etc., para poder gerenciar isso, senão fica ingerenciável. Então, olha só, veja comigo, para você que está nos assistindo, né? A gente começou esse vídeo falando que, sim, você tem que focar no operacional. E o que é o focar no operacional? É exatamente isso que a gente acabou de falar aqui, você entender o seu negócio, ter os seus principais indicadores, né, para que você consiga medir como você está executando, como você está fazendo, né? E esses indicadores, eles têm que estar basicamente em 3 princípios que a gente coloca. Essa questão do crescimento, a venda, o quanto você precisa vender, versus o controle do seu fluxo de caixa operacional, né? E o seu gestão do seu poder limitante, aonde que está o seu gargalo no dia a dia.
Aonde que está fazendo com que você não cresça a sua venda? Aonde está fazendo com que você não tenha um fluxo de caixa saudável? E tudo isso está atrelado ao seu operacional, do seu negócio. E aí eu volto a repetir. Sim, o planejamento estratégico é importantíssimo, mas ele está acima disso. E aqui no dia a dia, na execução, e não é à toa que existe a executive, que você tem que estar. É aí que você tem que fazer acontecer. E que não deixa de ser estratégico. Olha como é ambíguo e filosófico esse negócio. Mas é o que a gente precisa colocar na cabeça do empresário. Porque é aí que ele vai aumentar o seu resultado. É aí que ele vai aumentar as suas retiradas. É entendendo esta diferença. O duro é quando você pega um empresário que muitas vezes ele nem tem o plano estratégico. Nós entramos também em projetos assim. Que a gente precisa definir ainda o primeiro nível. Né? Ou ele acha que está definido, mas não está. Para depois ir no segundo nível. Para depois sentar com o empresário e falar, olha, o seu dia a dia. Vamos lá, vamos entender. Aonde você tem que focar. Essa é a vida. Essa é a forma de trabalho de um empresário. Certo, MH? Perfeito, João. Mais alguma coisa? Por hoje não. Ficamos para a próxima. Tenho. Para você que nos assistiu até aqui, deixe seus comentários. Coloque a sua visão. Para nós é de extrema importância que a gente entenda o seu negócio. Porque a forma como a gente fala aqui, a gente parte do princípio que você é o especialista do seu negócio. E a gente só está dando a você as ferramentas, tá? Para que você consiga trabalhar de forma eficiente e aumentar as suas retiradas. Ok? Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para nós, como disse, é de extrema importância agregar valor. E até a próxima. Tchau, tchau, MH. Valeu! Valeu!